eu gostaria de perguntar algumas coisas para vocês. A primeira questão é: vocês estão se sentindo seguros em casa? Essa pergunta vai para todos. A segunda pergunta que eu quero fazer é: alguém está com medo? E, finalizando, alguém, no caso de apresentar algum tipo de problema, com suspeita de estar com coronavírus, se sente desamparado, se sente com dificuldade de socorro? Eu estou perguntando isso como médico, principalmente. Vejam bem, o que é que sucede com essa situação que nós estamos passando pelo mundo inteiro, essa pandemia? O que é uma pandemia? Uma pandemia é quando uma epidemia ela assume proporções bastante generalizadas, atingindo vários países, e esse nome pan significa todo, completo. Então, a pandemia, ela afeta muitos países. Nós temos mais de 160 países com essa possibilidade de epidemia em cada país. Então, veja bem, o que é que sucede? Eu quero fazer primeiro uma análise rápida, como médico, dessa situação, desse quadro que nós estamos passando em nosso país e nos outros países. A situação de ansiedade, a situação de medo. Algumas pessoas têm um medo mais intenso, chama fobia, e outras um medo já de forma desenfreada, generalizada, que chama pânico. Bem verdade que algumas pessoas que já são portadoras de síndromes do pânico, transtornos ansiosos, transtorno ansioso depressivo, essas pessoas vão ter seus sintomas agravados. Vou explicar por quê. Então, a situação de estresse persistente, que é o que está acontecendo, inicialmente a quarentena seria 7 dias, aumentou para 14, e agora tudo indica que vai se estender mais, e é possível até que chegue a esse ponto do termo quarentena, que significa 40 dias. Essa situação de estresse persistente, ela vai desencadear em todas as pessoas, mesmo aquelas que têm um nível mínimo de estresse, uma liberação de algumas substâncias no nosso organismo, adrenalina, principalmente, e cortisol. Há uma integração do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema nervoso autônomo, e a liberação de algumas substâncias no nosso corpo. Nós fomos projetados por Deus para desenvolver no nosso corpo alguns tipos de mudanças em situações de estresse, para que a gente ou fuja, ou lute. E situações de pequeno estresse e passageiras, isso não nos causa nenhum dano. Situações mais prolongadas, como está acontecendo em escala mundial, faz com que nosso organismo desenvolva essa liberação de substâncias de forma continuada, principalmente o cortisol e essa adrenalina, causando alterações na pressão arterial, causando alterações na glicose do sangue, causando redução drástica da nossa imunidade. E, ao invés de nos proteger, nos deixará mais favoráveis, mais susceptíveis a quadros infecciosos. E agravando doenças pré-existentes, hipertensão arterial, diabetes, doenças de caráter autoimunes, né? Então, todas essas pessoas, elas terão seu quadro agravado ao ficarem confinadas em domicílio. Então, eu quero já passar para vocês que, como médico, antes de nós entrarmos no estudo da palavra, eu quero que vocês entendam que todas as pessoas, de um modo geral, sem falar em fé, nós estamos sujeitos a essa mudança do nosso organismo, mudanças essas ocasionadas por uma situação de estresse que nós estamos passando em escala mundial. Agora, o que é que sucede? A palavra de Deus nos diz que o que sucede ao ímpio não é a mesma coisa que sucede ao justo. E me fez lembrar aqui a questão de Golias, quando os filisteus estavam afrontando e vieram até as imediações de Jerusalém para guerrear. E esse exército era um exército bastante poderoso, e eles cercaram a cidade, e aparece no pano de fundo aí, na cena da batalha,
um gigante. E esse homem, com mais de 3 metros, ele, que vocês sabem da descrição, o nome dele era Golias de Gate, ele causa nas pessoas isso, depois vocês confiram no texto que está em 1 Samuel 17, inicialmente a presença do exército inimigo com armas de ferro, que as armas de Israel eram de bronze, eram menos poderosas, os carros dos filisteus eram também bem mais aparelhados, e essa presença do exército inimigo já ocasiona temor, e a palavra nos diz que eles temeram. Quando este gigante aparece na cena, então já muda aí dizendo que o exército temeu muito. E o que é que sucede? Esse gigante, então, ele lança um desafio. Ele lança um tipo de proposta para o exército de Israel, dizendo, olha, manda um homem pelejar comigo, e que se ele me vencer, nós todos, então, todo o nosso exército será vencido, e nós nos consideramos derrotados e iremos embora. E se eu vencer esse homem, nós venceremos vocês, e vocês, então, vão se submeter ao nosso exército. E o que sucede é que este homem, esse gigante, ele fica durante 40 dias, uma quarentena, afrontando diariamente o exército de Israel. E a palavra nos mostra, então, que Deus levanta Davi, e Davi chega diante do rei e diz, por que vocês estão desmaiando de medo? No contexto original, eles estavam desmaiando de medo. Então, era um medo extremamente ansioso. Então, o que é que sucede? O medo ansioso, ele gera essa ansiedade. A ansiedade é um medo do desconhecido ou de um medo de uma coisa que existe que você não consegue superar. Você não consegue resolver aquela questão. As ansiedades do nosso dia a dia, elas acontecem, e Jesus fala isso para os discípulos, porque vocês estão ansiosos com o que hão de vestir, com a sua morada, com o que hão de comer. Essas atividades do dia a dia, essas necessidades básicas, mesmo que a gente necessariamente, de forma consciente, não pare para pensar, isso no nosso inconsciente é uma pré-ocupação. Você se ocupa antecipadamente. Há um medo do futuro. E numa situação dessa de mídia contínua, é como se fosse todos os dias aquele gigante vindo afrontar. Mas a palavra que eu quero passar para vocês, para que nós façamos a meditação, ela se encontra no livro de Salmos, número 46. Eu vou dar para vocês o pano de fundo desse salmo. Esse salmo foi composto pelos descendentes de Corá ou de Coré. E o que sucedeu foi que o rei Ezequias estava, na época, reinando em Judá. E o exército assírio, que já tinha conquistado o reino do norte e já tinha conquistado 46 cidades também de Judá, ele cerca a cidade de Jerusalém. E esse exército bastante poderoso e que causa um temor muito grande, um medo exagerado em toda a população, porque o exército era insuficiente, era muito pequeno. Tanto que o Rabsaqué, o emissário de Senaqueribe, ele chega diante dos muros, das muralhas de Jerusalém, e ele fala de forma bastante assintosa, de forma bastante sarcástica, dizendo que nenhum deus de nenhum país conseguiu realmente conter o exército assírio. E todos esses deuses e todos os exércitos desses países caíram sob a mão poderosa de Senaqueribe. E que este Deus de Israel também não iria ser capaz de deter esse exército. E até diz para o povo, olha, não confiem em Ezequias, que ele não pode defender vocês, e esse Deus, Yahvé, também não é poderoso para defender vocês. E diz de forma irônica, eu vou ceder 2.000 cavalos, se você tiver aí dentro de Jerusalém 2.000 cavaleiros, 2.000 soldados para montarem nesses cavalos, eu dou para vocês lutarem. Então, de fato, o exército não tinha essa capacidade na época. E houve um pavor, houve um pânico em toda aquela população que estava ali sitiada. Da mesma forma que as pessoas estão em pânico
porque há um sítio, há um estado de sítio, um estado de calamidade. Todas as pessoas estão presas, como se estivessem presas dentro de uma fortaleza que é sua casa, e esse inimigo está do lado de fora e você com medo porque você não tem defesa contra ele. Então, eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias no Salmo 46, que foi escrito após esse episódio. Como vocês bem sabem, a grande maioria sabe, eu vou só expor para quem talvez não lembre. Deus, então, manda que o profeta Isaías vá conversar com o rei, que estava desesperado. Ele rasga sua roupa, ele se cobre de cinza, se fosse hoje, se cobriria de álcool gel, né? E ficaria realmente, tiraria aquela roupa e colocaria uma roupa não infectada, não contaminada. E o Senhor manda que Isaías vá falar com ele e diz que ele não se preocupe, que ele fique calmo, que Deus é quem vai lutar, ele não vai lutar, e que este rei não irá entrar na cidade. E da forma que ele chegar, da forma que ele chegou, ele irá retornar, ele vai voltar. E além disso, aí tem mais, ele vai voltar para a sua cidade e lá ele vai ser morto. E de fato tudo isso acontece. E a história nos mostra, e a própria Bíblia, que isso sucedeu de fato. Mas então, logo após esse acontecimento extraordinário, que foi o anjo do Senhor, que ele chega até esse exército que estava acampado, e um anjo mata 185 mil assírios. E esse acontecimento foi uma coisa extraordinária, sobrenatural, que quando os demais soldados amanhece o dia, está aquela multidão de soldados mortos, eles então voltam imediatamente e não invadem a cidade. E eu gostaria então que os irmãos, por favor, lessem o que está aqui a seguir. O Salmo diz que é a fé perfeita em Deus. Isso foi um cântico, né? Todos os salmos, na verdade, são cânticos que eram entoados pelo povo de Israel. Então diz aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Na Bíblia da maioria das pessoas vai ter um termo aí chamado Selá, que significa uma pausa para a meditação, aonde as pessoas se prostravam ou aonde havia uma mudança drástica na melodia, mas que era uma pausa para a meditação no que estava dito até então. E aí continua: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra pausa, Selá. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outra vez, uma pausa para a meditação, Selá. Então, nós vamos agora fazer algumas análises rápidas sobre o que nós lemos. Muitas vezes, de forma bastante superficial, esse salmo é lido, e as pessoas não param para pensar no que está sendo dito aqui. A primeira questão nós falamos sobre coisas do passado. Eu falei para vocês sobre Golias, falei para vocês sobre o acontecimento com Ezequias, sobre Senaqueribe, sobre o exército assírio. Bem, é verdade que quem estudou conosco na ETAD
viu todos esses acontecimentos e também o cativeiro babilônico, etc., coisas do passado que Deus fez. E também, bem verdade, que nós estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e essa consumação de tudo aquilo que Deus projetou na história para nós. Esse Deus, então, fará. Mas aqui eu quero que vocês meditem e parem para pensar que a palavra de Deus está dizendo, Deus é. Então, Deus, Ele foi, Deus será e Deus é. E aqui está dizendo que Ele é o nosso refúgio. Então, não se sinta desamparado, não se sinta com medo, não se sinta inseguro, porque você está numa situação de que você não pode gerenciar, você não pode realmente resolver esse problema dessa pandemia, e muitas vezes você não tem informações científicas, nenhum conhecimento, você está numa situação que você não sabe nem o que é isso. Algumas pessoas falam, mas você não sabe o alcance dessa enfermidade. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é o seu refúgio. Não precisa preocupar com sua casa, com sua insegurança do seu domicílio, com a falta do álcool gel, com a falta de condições na cidade, com essa situação que as pessoas estão dizendo vai piorar. Eu quero dizer para você que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar onde a pessoa se esconde. E eu acho maravilhoso quando a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. É tremendo porque existe um esconderijo. O Altíssimo fez um esconderijo. Moisés, ele entrou nesse esconderijo do Altíssimo, essa fenda da rocha, que é Jesus Cristo. E ele teve um abrigo seguro nessa rocha. Eu quero dizer para vocês, Deus é esse refúgio. E além do mais, Ele é nossa fortaleza. Essa fortaleza aqui, para que vocês entendam, ela tem uma conotação dupla. Uma fortaleza real, um prédio, uma construção, que naquela época que esse salmo estava dizendo, as cidades eram fortificadas. Para que vocês recapitulem e relembrem, quando Martinho Lutero estava sofrendo a ameaça do clero, do Papa e do Vaticano, e que houve o envio de um exército do Papa para prendê-lo e levá-lo a julgamento lá em Roma, o emissário do Papa disse para ele, não existe nenhuma fortaleza que seja suficientemente segura para lhe abrigar. Nós vamos lhe prender aonde você estiver. E de início o Martinho Lutero temeu, até que Deus vai e manda uma mensagem direto para o seu coração, para a sua alma, como tem no Salmo dizendo, porque estás abatida dentro de ti, ó minha alma, ou dentro de mim, ó minha alma, porque você está inseguro assim. Espera em Deus. E Deus então manda uma resposta direto para o coração de Lutero, e ele compõe aquele hino dizendo, Castelo forte é o meu Deus. Então eu quero dizer para você que esse nosso Deus é a nossa fortaleza. E nós estamos em um alto refúgio, uma torre segura. Então não precisa preocupar com o seu domicílio, com a situação de insegurança da cidade, aonde você está. Para que vocês entendam, no derramamento das pragas do Egito, a praga caía ao lado do povo de Israel, ao lado dos hebreus, e eles não eram afetados. A palavra nos diz, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás abalado. Então, esse nosso Deus é refúgio e fortaleza. Agora, é bem verdade que as pessoas querendo afrontar Davi, quando ele estava numa situação de aparente insegurança e desamparo, diziam para ele, onde está o teu Deus? Onde está agora o Deus do Brasil? Onde está agora o Deus desses crentes que estão aí? Eu quero dizer para vocês que ele está aqui, bem presente, dentro de nós. Diferente de muitos que estão se sentindo inseguros, eu quero dizer que esse socorro é bem presente. Ele está aqui.
Por isso que a palavra diz, não temeremos, ainda que a terra se mude, que a terra está mudando, bem verdade, o clima está mudando, a terra está mudando o eixo, todas as coisas estão mudando, as estações estão mudando, isso faz parte da nossa história escatológica. Eu quero dizer para vocês que tudo isso está mudando, mas o nosso destino, o nosso final não mudará, porque Deus assim decretou o nosso destino. Nós estamos abrigados em lugar seguro. Paulo nos diz que o nosso barco está ancorado lá no céu. E nossa âncora, então, está fundeada num local seguro. Amém, irmãos? Então, veja bem, ainda que a terra se mude, que os montes sejam transportados para o mar, que isso tudo seria uma situação de impossibilidade, o salmista está dizendo aqui, que ainda que tudo isso acontecesse, ainda assim nós estamos seguros. E é bem verdade que essa segurança, quando aconteceu lá com Ezequias, era um hábito dos exércitos invasores, quando sitiavam a fortaleza, eles entulharem os mananciais de água, as reservas de água, para que as pessoas sitiadas não tivessem como beber água. E então elas ficavam numa situação de, em pouco tempo, se entregar, se render. Ezequias, orientado por Deus, ele faz com que haja fontes subterrâneas vindo por baixo da fortaleza, indo para dentro da cidade, para o tanque de Siloé. E eles conseguiram sobreviver durante um cerco bastante longo, para que vocês entendam. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, como aconteceu com o profeta Ezequiel, que Deus diz que há um rio que sai direto do trono de Deus. E esse rio sai por baixo e vai e vem até aqui onde nós estamos. E esse rio nos alegra. Esse rio alegra a morada do Altíssimo. E nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Morada desse Altíssimo. Deus nos fez para sermos morada. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Deus Altíssimo? Então esse rio vem direto e nos alegra e nos supre. E aí Jesus fala isso de uma forma maravilhosa, aquela mulher não entendeu, depois ela veio a entender, que diz, se tu receberes essa água que eu vou te dar, e que vai penetrar no teu corpo, rios de água viva fluirão do teu corpo. Então eu quero que vocês entendam que Deus é e Deus está. E por conta disso, Ele realmente faz com que nós não sejamos abalados, certo? Todos os gentios, eles vão se mover, vão se levantar, e a terra pode se derreter, mas nós não seremos abalados. E aí tem também outra coisa tremenda que eu gostaria que os irmãos meditassem. Além de Deus e de Deus estar no nosso meio, a palavra nos diz que Deus faz. E eu quero que vocês entendam que Deus jamais ele é pego de surpresa. Deus, ele tem tudo na escala do tempo, toda a linha do tempo já está escrita. Deus é um Deus eterno, por isso que a gente diz, Deus é. Nós existimos, mas Deus é. Porque nós tivemos um início e teremos um fim nesse nosso corpo, que vai ser ressurreto, vai ser transformado, todos vocês sabem disso. Então, o que é que eu tenho para finalizar da nossa palavra? Não temam. A palavra de Deus nos diz, por 366 vezes, segundo alguns estudos, mas de forma bem verdadeira, são muitas vezes, possivelmente chegará a esse ponto, e que a palavra diz, não temas. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa sensação de insegurança, de tentar, de muitas e muitas vezes, confiar no que o homem diz, nas autoridades, o que elas falam, e as autoridades falam, fiquem em casa, não saiam, não é seguro, vocês estão vulneráveis, esse vírus ele pode ser terrível, pode matar. E eu quero que vocês entendam, finalizando nossa palavra, naquele derramamento daquelas pragas que aconteceram no Egito, o povo foi protegido por Deus sem ter feito um pacto, uma aliança. Deus viu a aflição do povo, o gemido do povo,
E Deus interviu, mandou que Moisés fosse lá, fez aqueles grandes sinais, aquelas grandes maravilhas, aquelas 10 pragas que foram lançadas para derrotar aqueles 10 deuses do Egito. E aquele povo, então, na última praga que foi derramada, a praga dos primogênitos, então aí sim, Deus requer do povo uma aliança, um pacto, para que todos aqueles que querem fazer parte do seu povo, eles façam aquele cerimonial de matar o cordeiro, de derramar o sangue na porta e ficar dentro de casa. E que Deus iria aí, nessa ocasião, passar com o destruidor, com o anjo destruidor. Não era um anjo, o mesmo anjo semelhante que destruiu o exército de Senaqueribe. Era o anjo destruidor, o Apolion, o Abaddon e o Satanás. Não sabemos, que a Bíblia assim não diz, mas fala o destruidor. Então iria Deus passar com este destruidor, e vendo Deus a marca de sangue na porta, não permitiria que o destruidor entrasse para ferir. E aí o que é que a palavra de Deus nos diz? Que Jesus Cristo, ele foi e ele é esse Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. E que todos aqueles que recebem esse sangue, Jesus, então, ao celebrar a última ceia, relembrando de forma memorial essa Páscoa que era celebrada pelos judeus, pelo povo hebreu, então ele diz: agora eu vou mudar essa antiga aliança, esse antigo pacto que você está fazendo e celebrando, que eu mandei que vocês assim celebrassem. A partir de agora, esse cálice que tem esse vinho, ele representa, ele é o símbolo e ele é o meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de vossos pecados. E este pão que é partido por vós, que vocês comem dele todos, a partir de agora, ele é o meu corpo. Tomai e comei dele todos. E aí vem o profeta Isaías de forma messiânica, de forma profética, dizendo que verdadeiramente ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e que por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ao celebrarmos essa ceia, nós estamos renovando esse pacto, essa aliança. E essa marca de sangue está em nós. O povo não vê, mas existe sim uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. As pessoas do mundo não estão vendo, as pessoas do governo não estão vendo, as pessoas da saúde que nos veem aí aparentemente desamparados não estão vendo, mas as potestades do mal, elas estão vendo. Satanás está vendo, aqueles que são marcados, e o maligno não pode tocar. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça que nós possamos repousar tranquilos, porque estamos habitando em segurança no esconderijo do Altíssimo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Nós agradecemos a Deus por este momento de ministração sobre a nossa vida. Essa palavra ela vem para cada vez mais embasar a nossa fé em Cristo. Eu gosto muito de 1 Pedro 3,15, que diz assim: se alguém te perguntar alguma coisa, ou aonde está fundamentado, embasado a tua fé, que nós possamos declarar em alto e bom som que ela está firmada em Jesus Cristo. Eu não sei se está ao alcance da nossa voz, da nossa transmissão nesta noite, alguém que ainda não buscou este refúgio para a sua vida. E aí, após a ministração da palavra, dos louvores, o Espírito Santo de Deus nos direciona a entendermos qual é o propósito de tudo aquilo que tem sobrevindo sobre o mundo. Existe um propósito, nada é destituído de propósito, existe um propósito de Deus dentro disso, não só com respeito ao mundo, mas também com respeito à nossa própria vida cristã. Deus está nos conclamando a buscar mais, a orar mais, e Deus também quer trazer esta mudança à sua vida. Você que nos ouve, no domingo passado, Deus nos
né, presenteou, né, com 2 almas. Hoje eu não sei até onde vai, né, o alcance da transmissão deste culto, mas eu quero dizer e posso dizer com plena convicção e certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai além da capacidade desses equipamentos pelo qual nós estamos usando para fazer uso, né, com o objetivo de cultuarmos ao nosso Deus. Então, você que está ao alcance, né, dessa transmissão, né, eu quero te convidar nesta noite a uma aliança, a estabelecer uma aliança, né, a sair daqui como o nosso irmão acabou de ministrar. Eu só quero frisar 3 coisas, né, para você que está ao alcance da nossa voz. Você pode, nesta noite, sair daqui tendo Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza e como o seu socorro, bem presente na hora de toda esta angústia que o mundo está atravessando. Esta foi a palavra que foi ministrada, né, sobre a nossa vida, e você também pode, né, dar este passo, tomar esta atitude, estabelecer, né, uma aliança para com o Senhor. Eu não sei, né, se há alguém, né, que queira tomar esta decisão ou que está afastado e quer retornar. A oportunidade está aberta, né, você pode abrir aí, né, o seu áudio ou a sua câmera, se estiver fechada, e dizer: olha, após ouvir o culto, após ouvir esta palavra, eu preciso, né, ter esta convicção, eu preciso ter essa certeza, né, como o Salmo 119, versículo 105 vai dizer sempre para a nossa vida: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para iluminar o nosso caminho. Né, esta palavra, ela trouxe esse conteúdo para a nossa vida. Então, se você, né, que está ao alcance da nossa voz, né, colocou no seu coração, né, eu quero retornar para a casa do Senhor, ou eu quero estabelecer uma aliança, né, com o Senhor, a oportunidade está aberta, a oportunidade é agora. Como nós, né, antes de passarmos a oportunidade para o nosso irmão ministrar a palavra, nós fizemos uso de uma frase que eu sempre faço uso, menção dela: o dia de hoje, ele jamais voltará a existir na história da nossa vida. E os céus estão nos dando uma grande oportunidade. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, né? Eu convido a todos que curvam a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Espírito Santo, o teu filho, ó Pai, acabou de ministrar a palavra que o Senhor assentou no seu coração. Nós sabemos, ó Deus, que estes equipamentos de transmissão, eles têm um limite. Mas uma coisa, Senhor, nós reconhecemos: que para a atuação do Teu Espírito não há limite. Deus, existem pessoas que estão, Pai, recebendo toda esta ministração, mas neste exato momento também, Senhor, está sendo travada uma batalha, Senhor, para que ela ou ele não se decidam, não se rendam, ou não faça do Senhor, como foi ministrado, um refúgio, uma fortaleza, para que eles recebam, Senhor, o socorro bem presente neste momento de angústia em que a terra está passando. Por isso, Senhor, é na autoridade que há no Teu nome que nós ministramos toda a falência de todo o projeto demoníaco, ó Pai. Que queira, Senhor, trazer inquietação, ansiedade, meu Senhor, mas nós te pedimos neste momento como igreja, pois estamos unidos em torno de um único propósito, que é adorar a Ti, ó Pai, buscar a Tua face. Então, Senhor, neste momento a igreja está clamando por esta vida, por este homem, por esta mulher, por este jovem, Senhor, que está travando justamente esta batalha, pensando: não, eu não posso decidir agora, não, o momento é oportuno. Deus criou esta oportunidade como uma oportunidade de decisão. Muitas vezes nós, Senhor, acabamos levando a nossa vida de maneira tão corrida, tão agitada. Mas o Senhor nos cria uma oportunidade para que possamos ser ministrados. E o Teu Espírito, com certeza, está ministrando a mente, ao coração dos Teus filhos. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a tomar uma decisão de hoje, estabelecerem uma aliança com os céus, contigo, porque a Tua palavra, ela está se cumprindo, e nós, como igreja, estamos vendo isso, e cada vez mais ansiosos pela
volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós a Ti oramos e Te somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria, né, de dar oportunidade para o nosso pastor Antônio Veiga. Ele está ali, ligadinho, né, no céu, que ele possa fazer a oração de encerramento e ministrar a bênção apostólica, né, e nos abençoar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar revendo nossos irmãos, nossos amigos. Prazer muito grande ouvir essa ministração pelo nosso amado professor, Dr. Keila. Sempre está nos trazendo uma palavra de poder para a nossa vida. Deus te abençoe, Ele. Deus abençoe nossa irmã Vilma. São bênçãos para as nossas vidas. Queridos irmãos, eu também nesse dia, meus irmãos, eu não poderia deixar de fazer uma oração especial pelo nosso jovem Fernando, que fez aniversário hoje, nosso irmão Fernando. Nosso irmão Fernando tem sido bênção aqui na nossa igreja e hoje ele fez aniversário e a Igreja do Senhor agora estará orando juntamente comigo pela vida do irmão Fernando, para que ele possa crescer a cada dia em graça e em conhecimento e que todos os projetos, os sonhos dele se realizem em Cristo Jesus. Vamos orar, igreja, pelo nosso amado irmão Fernando. Eu não sei se tem mais alguém que faz aniversário hoje. Tem mais alguém? Vamos orar, então, pelo nosso irmão Fernando. Querido Deus, te louvamos, Senhor. Te damos graças, te damos glórias, Pai, por tudo aquilo que Tu já tens feito nesse culto, Senhor. Ó Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu nos concedeu, Senhor, uma noite de bênção na Tua presença, Pai. Agora, Senhor, erguemos as nossas vozes ao céu, Senhor, para clamar pela vida, Senhor, deste adolescente Fernando, Senhor. A vida de Fernando nas Tuas mãos, Senhor. Cobre o Fernando com o Teu sangue, Senhor. Prepara o Fernando, Senhor. Ó Deus, prepara o futuro dele, Senhor. Um futuro, Senhor, ó Deus, de paz. Um futuro de vitórias, Senhor. Um futuro, Senhor, em que seja manifestado o Teu nome através de Fernando, Senhor. Abençoa seus pais. Abençoa, Deus, a sua família, Pai. Ó Deus, dê a ele muitos e muitos anos de vida, com saúde, em paz, para louvor e glória do Teu santo nome. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu hoje, para poder participar do culto, eu estava num outro link e não começava o culto. Eu estava com vários irmãos no outro link, né? Porque eu fui lá e cliquei no link e não entendi porque não conseguia entrar. E ali eu estava juntamente com outros irmãos e não pude, né, participar desde o início do culto. Mas eu, sabe, Keila, eu falei, se eu for chamado para fazer a leitura introdutória, eu estarei lendo o Salmo 46, porque eu li ele hoje à tarde eu passei lendo esse Salmo, eu buscando nesse Salmo, eu glorificando a Deus nesse Salmo, e eu falei, meu Deus, olha que coisa tremenda. E eu queria deixar para você, meu amigo, Marcos Paulo, para você, Marcos Paulo, eu queria deixar para vocês, meus irmãos, todos que estão, né, ao alcance desta transmissão, meu amado irmão, o 46:10 nos diz assim:
aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meu querido irmão, tudo isso que está acontecendo não tem outro propósito a não ser que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que Deus esteja glorificado, que as nações se rendam ao senhorio de Cristo, porque a palavra de Deus assim fala, que todo joelho vai se dobrar, não tem jeito, não tem jeito. Então, igreja, amados irmãos, antes de fazer a oração, né, de fazer essa oração, eu até queria convidar o evangelista Bruno, se tiver online, para que ele faça essa oração, né, intercedesse por aqueles irmãos que estão, neste momento, preocupados, angustiados. Aquieta o teu coração. Saiba que você tem um Deus, tá? E em qualquer situação que você tiver dificuldade, tá? A Igreja Filadélfia vai estar junto com você, tá? Nosso irmão pastor Fábio, pastor Edson, nós estamos junto com vocês. Aconteça o que acontecer, nós estaremos juntos aqui, tá? E não haverá nada que possa barrar a Igreja do Senhor, viu, meus queridos irmãos? Então, aquietam seus corações, tá? Fiquem em paz. E também está chegando aqui a notícia que hoje também é aniversário do Fernando, nosso promotor, né? Tá chegando essa notícia. Para mim era o outro Fernandinho, né? Eu não pensei que não fosse. Os dois, né? Pelo que eu sei, os dois estão fazendo aniversário, os dois Fernando. Então, né? É uma oportunidade também, vou pedir que o evangelista Bruno também interceda pelo Fernando, pela Karina, pela Belinha, pela nossa irmã lá em São Paulo, por aquela família em São Paulo que aceitou Jesus. Enfim, vamos glorificar o nome, vamos exaltar o nome do Senhor. O evangelista Bruno tem a oportunidade, depois eu volto trazendo a bênção apostólica. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e antes de orar, eu queria compartilhar 3 versículos apenas que eu até compartilhei com o nosso irmão Fernando essa semana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 em diante. É o Cântico de Ana, que vem corroborar tudo isso que foi dito pelo nosso irmão Keller, pelo nosso pastor Antônio Veiga. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, irmãos, que você guarde essa palavra no seu coração e não esqueça que o Senhor, em momento algum, perdeu o controle da situação. Ainda que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, mas o Senhor não perdeu o controle da situação. Eu gostaria de, nesse momento, estar chamando os irmãos e vamos estar orando ao Senhor, orando pelo nosso irmão Fernando, orando por todos aqueles que, porventura, estejam ouvindo, acompanhando esse culto e esteja vivendo um momento de aflição, um momento de angústia, e essa palavra foi tremendamente ministrada pelo Espírito Santo essa noite. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus, nos colocamos, Senhor, em concordância, Senhor, com a Tua palavra que foi ministrada esta noite. Senhor, e entregamos a Ti, inicialmente, Senhor, a vida, Senhor, do nosso irmão Fernando. Senhor, temos visto aquilo que Tu já tens feito e sabemos, Senhor, que Tu há de fazer muito mais na vida do nosso irmão, na família do nosso irmão.
Ó Deus, entregamos a Ti, Senhor, para que, aleluia, Jesus, este dia, esta data se perpetue, ó Pai, porque cremos, Senhor, pautado na Tua palavra, que Tu és o dono da vida. Tu és aquele que tem o controle, Senhor, de toda a situação na palma das Tuas mãos. Entregamos a Ti, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, que até este momento tem acompanhado este culto. Senhor, que Tu possa estar dando ordem aos Teus anjos ao respeito, Senhor, de cada família. Senhor, que Tu possa estar preenchendo cada lacuna. Senhor, visitando, Senhor, a cada coração. Renovando, Senhor, a mente. Renovando, Senhor, a esperança. Que possamos, Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E tendo a certeza, Senhor, que temos um dono. Senhor, e que Tu possa, Senhor, derramar, aspergir o Teu sangue sobre nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Queridos irmãos, estendam as vossas mãos e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. E quem disse amém, dê um abraço na sua família, em nome de Jesus.